Parafraseando Exu Caveira, de que adianta você ter uma caixa de ferramentas e quando você precisar, você pega emprestado do seu vizinho? Você está com Patrícia E Beth da Umbanda na Prática, dirigentes do TJR. É verdade, né, Paty? Ou seja, de que adianta tanto conhecimento como nós temos oportunidade de ter agora, de uma velocidade muito maior que antes, que a gente tinha que atravessar o país para achar uma biblioteca. Talvez só país você foi um pouco exagerada, mas que não era tão É fácil verdade, quanto né? antes. Lá em casa, por exemplo, de minha mãe morava, eu tinha que pegar um ônibus. Ah, mas país é muita coisa, né? De bairro a outro, vai. Daqui a pouco alguém vai falar assim, ó, eu já sei de que orixá que ela é pra ser exagerada desse jeito, não vou contar. Também acho. Bom, Acho que não precisa. brincadeiras à parte, curta, compartilhe, comente, seja membro. Vem ser membro, a gente tem uma área de membro aí muito legal, que além de explorar um pouco mais, ali a gente tem aulas, né, com vídeos, com imagens, com, enfim, com áudios. É um espaço também que a gente se dedica o nosso tempo para trazer mais conhecimento, estruturar esse conhecimento. Então, ou seja, tem curso lá dentro, tem histórias e conversas com as entidades. Palestras. Tem palestras que a gente vai disponibilizar também. Já tem uma, vamos ter a da Beth agora, inclusive, no dia 17, no próximo sábado, às 20 horas, ela vai falar sobre depressão, ansiedade e espiritualidade. Olha, a relação desses três itens muito importantes. E, claro, né, como vai ser presencial e o nosso espaço, né, não comporta tanto, vagas limitadas, mas ainda tem algumas vagas. Quem não se inscreveu, vai lá, porque vai valer a pena, viu? Não, é muito bom. Realmente o conteúdo é muito bom. É tudo muito para a prática do nosso dia a dia. Nós estamos vivendo em um momento extremamente desafiador e eu acredito que você esteja percebendo isso. Não que tudo que nós estamos vivendo hoje não existisse lá atrás, mas você percebe uma densidade muito maior. E tudo isso a gente vai dizer hoje. E por que eu iniciei parafraseando a fala do Exu que trabalha comigo, ou eu que trabalho com ele, nós já trabalhamos juntos, do Exu Caveira. Porque eu era também uma dessas pessoas, como grande maioria de nós, que busca ou buscava muitos conhecimentos e muitas vezes não praticava. E a gente acaba... Não é que a gente não deva pedir ajuda, porque eu acho que ajuda é algo que todos nós precisamos. Muitas vezes a gente está num grau de sequestro, digamos assim, espiritual, que a gente precisa de um outro olhar. Né? A gente tá sempre precisando de ajuda. A gente tem um ponto cego, né? Quem dirige sabe disso. Todos nós temos um ponto cego. O carro tem um ponto cego e nós, seres humanos, também não somos diferentes. Às vezes a gente precisa que outra pessoa veja aquilo que a gente não consegue ver para nos ajudar, e isso não é nenhum problema. E essa palestra que eu vou fazer agora, dia 17, no presencial, ela é um ciclo, faz parte de um ciclo de palestras que a gente está trazendo, justamente porque é um jargão que a gente tem usado muito, porque cabe muito para a nossa filosofia da casa e para a nossa proposta, é que conhecimento salva, né? Conhecer para se cuidar. Então, essa frase... Aí você fala assim, peraí, se o conhecimento salva, como é que você fala que... né? Porque o que a gente diz muito? Não adianta você ter conhecimento se você não tem atitude. Exatamente. Para usar esse conhecimento. Então, é esse o contexto que nós vamos trazer aqui hoje. Sim. Porque o objetivo é você usar todo esse conhecimento. O que você aprende aqui com a gente, o que você já tem na sua bagagem. E o mais importante, na minha opinião, o que você aprende com as entidades. Sim, sem dúvida nenhuma. Esse é o problema, né? A grande maioria das pessoas, Paty, elas aprendem, elas buscam, quer dizer, a grande maioria não, infelizmente ainda tem muita gente que tá no mundo, né? Como diz as entidades. Não quer beber, quer curtir adoidado e não se dedica tanto a essa parte do conhecer, do estudar, do entender mais. Mas alguns se dedicam a isso. E esses que se dedicam a isso, como quem está assistindo o nosso vídeo, que a gente entende que são pessoas que querem buscar, querem aprender, querem entender um pouco mais, querem, né, ampliar a sua visão, são pessoas que, às vezes, quando passam pela dificuldade, não fazem aquilo que aprenderam, não colocam na prática aquilo que aprenderam. E olha que é engraçado, né? E agora eu vou falar até como professora. Existe muita dificuldade em você entender, e eu faço isso com meus alunos, aonde você encaixa aquilo que você aprendeu. Às vezes, por exemplo, quem está fazendo curso de Ogã, né? Quem tem escola de Corimba pode dizer isso, né?
Por isso que eles geralmente trabalham com ponto junto com o toque. A pessoa aprende todos os toques, mas ela não sabe onde ela encaixa aquele toque naquele ponto. Boa observação. Né? E isso acontece no dia a dia. Aliás, boa analogia. Exato, isso acontece no dia a dia. Você faz uma faculdade de administração, mas quando você vai administrar uma empresa, você não sabe onde você encaixa aquele conhecimento que você aprendeu na sua empresa. Por isso que quando você se forma, tem que fazer o estágio. Por exemplo, se você faz administração, você não sai um administrador. Sim. Você sai formado em administração. E aí, onde você encaixa isso? Você precisa realmente ter uma atenção maior para aquilo que você aprendeu, você vê onde eu coloco isso na minha vida. Então, eu faço isso com meus alunos. Ou quando você for no mercado, quando você for lá montar seu apartamento para você morar sozinho, ou for casar, você vai fazer lá as prestações para comprar lá os móveis da casa. Você vai ter que usar a multiplicação para saber quanto você vai pagar, né? Você vai ter que usar a divisão para saber dividindo quanto que vai dar por mês se você consegue pagar. Essa coisa do contexto, né? Falta muito essa questão do contexto para as pessoas, às vezes, no aprendizado. Então, a gente ainda, quando dá nossas palestras, a gente traz essas realidades para a pessoa, né, mensurar onde ela vai encaixar isso, mas não é toda vez que a pessoa faz uma formação que ela consegue ter esse conhecimento. E, às vezes, é o que acontece. Ela tem a caixa de ferramentas, ou seja, o estudo sobre tudo aquilo que ela pode estar vivenciando, ou que futuramente ela vai vivenciar, ou que já no passado ela vivenciou, e ela não consegue usar aquilo que ela aprendeu para amenizar, para solucionar, para resolver. Isso é uma coisa muito séria. Essa fala do Caveira, ela veio mais ou menos uns 12 anos atrás, quando em um atendimento ele falou isso para uma pessoa, isso me marcou bastante. Eu já fiz faculdade de gestão comercial, administração, a neurociência, que nós fizemos juntas, né? E comunicação digital também. Teve alguma coisa, não lembro, acho que não. E fora os outros cursinhos e tal. O que eu sempre tive comigo? Pra mim, eu quero entender isso na prática. E depois você vai perceber uma coisa interessante. Por exemplo, universidade. Nós temos, inclusive, uma empresa de treinamentos que a gente faz um trabalho com empresas. O que acontece? Toda vez que você vai fazer uma universidade, enfim, e que você vai, eu vou falar da minha área, administração, que você vai colocar aquilo tudo numa empresa, você vai se deparar com um mundo de situações que vão te travar em algum momento. Que não vai fazer com que... Não vai permitir com que você consiga colocar aquilo em prática. Por quê? Porque você buscou o conhecimento. Logo, você não tem a verdade absoluta. Então, você vai ter que ter outras habilidades, junto com a habilidade, né, que é intelectual que você tem. Aí, somando a habilidade intelectual, você vai ter que ter, paralelamente, a habilidade emocional para enfrentar a prática do intelectual. Vamos traduzir isso de uma forma mais... Acho que ficou meio confuso aí. Não, vou traduzir isso de uma forma mais prática. Exemplo, eu conheço algumas ferramentas baseadas na administração e vou aplicar isso na empresa. Tem uma ferramenta que vamos colocar aqui que a gente chama de pontos fortes e fracos, fraquezas, oportunidades dentro da administração, que é o famoso análise SWOT. E você também pode usar isso nessa mesma ferramenta num ponto de vista pessoal. Aí eu chego numa empresa e vou querer aplicar isso. Vamos fazer aqui, chamar todo mundo, os pontos fortes e fracos da empresa. E o dono pode dizer para mim, ou o meu chefe pode dizer para mim, mas isso é balela, isso não existe. Isso não funciona aqui. Né? Não tem necessidade. Ou a empresa é muito pequena para isso. Nós não estamos preparados para esse tipo de mudança. Não, a gente não quer entender isso. Não, isso pra gente, a gente acha que isso não existe. Ou seja, eu tô levando o conhecimento, o famoso pérolas aos porcos, para quem não quer o conhecimento. Então, o que eu faço com isso? Eu acabo desistindo. Eu acabo também não tendo outras habilidades de saber aplicar isso de uma outra forma, ao invés de impor isso a alguém. Ou, pior das hipóteses, eu vou lá, faço 2, 3 anos, 4 anos, quiçá, de faculdade, e não aplico nada disso em ninguém. Não mostro isso para a empresa, não dou isso como uma oportunidade, não tento usar de habilidades para aplicar isso, e fico com tudo isso enterrado. Às vezes a ferramenta ela até envelhece, porque quando eu for usar já existem outras na frente. Tem algumas como essa, por exemplo, a SWOT é antiga.
Ela é bem antiga e usada muito ainda na administração em várias empresas. Agora, a gente não se recicla. Então você pega um acumulado de conhecimentos, alguns envelhecem, outros morrem, outros até poderiam ser muito bem usados, e a gente não usa. É a mesma coisa quando a gente vai, por exemplo, conversar com uma entidade. Quantas vezes eu mesma não escutei coisas das minhas entidades que por rebeldia, ou por ignorância, ou por insegurança, eu não coloquei em prática. E muitas vezes a gente fica aqui brigando com as entidades, achando que eles deveriam avisar a gente de um monte de coisa, quando eles já nos deram as ferramentas para que a gente aplicasse na prática. E a gente fez o quê com isso tudo? Às vezes a gente não sabe usar, né? Aí trazendo mais para quando é com você, né? Você aprendeu e aí você tem que usar aquilo que você aprendeu na sua vida, né? E nem tudo que a gente aprende a gente vai usar exatamente no mesmo momento. É igual a fala das entidades. Às vezes eles falam coisas que você só vai entender daqui a algum tempo. Às vezes eles estão falando coisa que você ainda vai passar, né? Você sabe disso, né? Às vezes eles te dão um recado para te preparar para o momento, mas mesma coisa que nada, porque quando chega no momento é como se você não tivesse ouvido nada. Às vezes você lembra, né? Você tira da cartolinha. Você fala, nossa, um dia uma entidade me falou isso, mas para que você usou essa informação? A ideia era você usar essa informação para você se preparar para não receber isso de uma maneira mais leve. E aí você não recebe. Hoje a gente... Eu vou deixar na nossa página hoje do Insta, né, um meme que fala justamente isso. Às vezes a entidade está te ajudando, né, tá te dando o que você precisa, mas você não consegue olhar ali aonde você vai usar aquilo, onde você vai encaixar entra aquilo. No seu início de exemplo, né? Você não sabe onde encaixar. Exato. E aí você faz um monte de besteira quando na verdade a coisa era simples e você podia ali ter resolvido. E isso acontece com muita gente que lê, né? Quantas pessoas gostam de ler? Pessoas que às vezes têm anos na religião, estuda, né? Tá ali, tem lugares que fazem essas formações, principalmente kardecista, tem muito essa cultura do estudo, né? Do evangelho, que querendo ou não é uma forma de estudo, porque você para ali para ler num momento específico, para você poder refletir sobre aquilo junto com outras pessoas e trazer isso para sua... Mas isso sendo feito da maneira errada, né, é como a oração, é como rezar, né? A gente fala muito do orar e vigiar, né? Que é uma expressão para dizer que a gente precisa... Nós conversamos muito sobre isso já, né? A gente precisa se cuidar, né? Energeticamente, a gente está cada vez sendo mais atacado, cada vez mais tem novas formas de ataques dos espíritos que não têm luz, né? Dos irmãozinhos que não querem que a gente cresça, que a gente ajude o próximo, etc e tal. E quando a gente fala do orar e vigiar, parece simples, né? Eu vou lá, rezo Pai Nosso e Ave Maria, que é a oração meio que popular, né? Mais conhecida. Vou lá, né? Coloco ali um mantra. Tô ali, né? Olhando, vendo se tá tudo igual. Chego em casa, dou uma olhadinha para ver se tá tudo do mesmo jeito. E não é muito bem isso, né? É a questão do interpretar, né? O que é esse orai? Esse orai é você mudar a sua vibração. E muita gente, pode colocar um M maiúsculo nesse muita gente, não sabe nem rezar. Reza ali aquele Pai Nosso Ave Maria decorado, nem presta atenção nas palavras que estão sendo ditas, não vibra nada ali para ele só tá repetindo. Às vezes tá fazendo aquilo, tá olhando pro teto, tá pensando no que vai fazer depois, tá pensando no que acabou de fazer antes. E quando isso... você reza ou ora e não vigia? Não, mas ainda que você não vigie, o certo seria os dois, né? Você deveria vigiar a sua oração. Também. Entendeu? Porque se você vigiar a sua oração, já você vai perceber caminho. se você tá sentindo a vibração das suas palavras. Já é meio caminho andado, né? É. Mas o que acontece normalmente? As pessoas... E é muito louco isso. Desde muito nova, eu sempre fui muito questionadora. Eu já nasci um espírito questionador. Meu pai falava, vai lavar com a sua mãe. Ele se irritava, já perdia a paciência, porque eu ficava perguntando, mas por quê? Mas qual motivo? Mas eu não tô entendendo ainda uma lógica nisso. E eu desde muito nova. E eu lembro que a minha mãe me ensinou a rezar para dormir. Então eu não dormia sem rezar. Só aprendi com a minha mãe, eu não dormia sem rezar. E eu rezava o Pai Nosso Ave Maria, que foi a oração que eu aprendi com a minha mãe. Mas chegou uma certa época, eu falava, gente, peraí, deixa eu pensar no que eu tô falando. Aí eu ficava, Pai Nosso que estás no céu. Bom, deve ser Deus.
santificado seja o vosso nome. Bom, é porque é o nome de alguém importante. Eu ia procurando, sabe, fazer uma tradução da reza para achar um significado para mim. Chegou numa hora que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não tem significado para mim. É uma reza que alguém criou, deve ter significado para aquela pessoa, é poderosa, eu não estou dizendo que não, mas você precisa acreditar. Tudo aquilo que você põe fé tem força, né? Se eu colocar fé numa pedra, ela vai ter força, ela vai ter energia. E aí tem física quântica, outras coisas que a gente não vai entrar no mérito agora. Agora, numa coisa que eu tô falando porque alguém me ensinou, porque pra mim não faz sentido, não. E aí desde muito nova, não vou lembrar que idade, mas sei lá, 11 anos, 12 anos, eu já não rezava mais o Pai Nosso e Ave Maria. Minha oração era uma conversa com Deus. Deus, obrigada pela vida, obrigada pela saúde, obrigada por ter tudo que eu... E foi assim que eu fui desenvolvendo. E ainda hoje, quando eu vou fazer meus assentamentos, minhas firmezas, ali é uma conversa com quem eu tô, né, invocando a força, com quem eu tô oferecendo algo, e não tem a reza gravada, a reza decorada, porque para mim não faz sentido. Então, quando você faz o orar e vigiar, né, tá orando ali, mas não tá vibrando, porque esse orar é para você mudar a sua vibração. Às vezes você tá cansado do trabalho, tá chateado com alguma coisa que aconteceu, ou com as coisas que não estão andando, isso é muito comum. Às vezes você está passando por desafios, o que é natural na vida, a gente está o tempo todo sendo desafiado a se enfrentar, a enfrentar os medos, as inseguranças, a enfrentar as nossas limitações, a superar as nossas limitações. E às vezes você está mesmo numa baixa, o que é natural, é normal, a gente está na Terra. E quando você consegue entrar na vibração, né, da oração de verdade, não de uma frase ou de um texto, né, decorado, você muda a sua vibração e qualquer influência não vai ter mais acesso. Então, de certa forma, se você só orar, já resolve. Agora, é claro, vigiar e vem porque às vezes você não percebe no sutil a oitava a mais que você está. Você está chateado com alguém, mas você está um pouquinho a mais do que deveria para uma coisa assim que, né, não vai matar ninguém, ninguém morreu, né, tá todo mundo vivo, falando de uma forma mais esdrúxula. Então, é essa coisa do conhecimento. É a gente estudar, entender, não para se apavorar, mas para poder se proteger. Esse vigiar, ele vem no sentido de você entender aonde isso pode ser um sinal de alerta para você já ir buscar ajuda. Ou ainda, começar a orar para poder mudar a sua vibração, rezar, o termo que você achar mais comum aí para você. Mas é que para você buscar ajuda, você precisa estar bem alinhadinho ou minimamente se conhecer bem para você entender. Quando você está acima da média, se conhecer você perceber bem, quando... Se conhecer bem seria o mínimo, né? Porque então, você percebe onde está faltando ali ou sobrando ali, né? Mas ainda que você não conheça, se você parar para analisar, né? Eu falo, né? Eu sempre, quando eu estou aconselhando, eu falo, sai de fora da situação, porque dentro da situação a gente vai sempre ter ali o nosso dedinho do que a gente quer, do que a gente acha. Sai da situação e olha ela de fora, sem, né? Sem nenhuma vontade, sem nenhum desejo, sem nenhum desvio ali por conta do que você quer, né? E aí, quando você consegue fazer isso, você consegue analisar a situação de uma maneira que você consegue perceber, peraí, isso aqui tá estranho, deixa eu começar a olhar melhor, né? Não é entrar numa paranoia, mas observar mais. E aí, assim, já ir se cuidando. Por quê? Na verdade, se a gente for olhar bem, o ideal mesmo é cuidar por prevenção, né? Você não espera ficar doente. O certo não é esperar você ficar doente para tomar o remédio. Isso é mais desafiador. O certo não é esperar ficar doente para tomar o remédio. O certo é você já ir se cuidando para não precisar tomar o remédio. Não, isso né? é mais desafiador. Nós conhecemos uma irmãzinha, não sei se você vai lembrar dela, mas talvez no início da história. Ela sempre foi uma pessoa que sempre gostou da Umbanda. Só que ela teve uma experiência muito ruim com Umbanda na infância. Muito ruim mesmo. O que acontece? Ela foi experienciando essa parte ruim da Umbanda e não teve oportunidade de conhecer o lado bonito, o lado realmente na prática que a Umbanda nos traz, né? Pelas entidades de luz. Aí passou alguns anos, aí então, enfim, ela conheceu os trabalhos, de fato, da Umbanda. Os trabalhos sérios. Mas ainda ela tinha ali o resquício, né? O mapa mental dela estava ainda registrado com aquela negatividade, com o medo, com a insegurança
de que tudo aquilo voltasse. Então, tem esse fator, né? Psicológico tem muita coisa. Esses alguns traumas que a gente vive, né? Então, peraí, isso... Porque a gente tem certo medo de ser feliz, um certo medo de achar que a gente é merecedor. Então, a gente registra muito a parte negativa das coisas, das experiências que nós temos no dia a dia com as coisas. Então, a gente vai somatizando essa parte negativa e ela acaba tomando conta. Até que um dia ela decidiu entrar na Umbanda, depois de muitos anos conhecendo essa parte. Então, enfim, ela entrou. Nesse interim, entre ela ter medo, gostar, querer e entrar, ela lia muitos livros sobre obsessão, desobsessão, lei física quântica, livros, já sei que você já lembra de quem que é. Livros psicografados e tal. Então, ela entrou numa gama de conhecimento, mas assim, já estava no nível hard da intelectualidade. Muito bem. Quando ela foi para a prática, ela falou assim, não, agora, depois de quase 15 anos, eu tô pronta e vou entrar e vou ajudar. Entrou muito feliz, tudo andando, tudo caminhando, tudo pá. Até que um momento da vida dela pede mais atenção. E tudo isso acontece em um grande evento meio que entre a pandemia e o pós. Aí, lembra da fase difícil, triste, depois as experiências, porque ela também teve uma fase difícil na vida, aí depois ela teve uma experiência ruim com Umbanda, e assim foi. Aí depois as coisas começaram a caminhar. As entidades fizeram um bom trabalho, ela aceitou que as entidades fizeram, e a ascensão começou a acontecer. Muito bem. Como nada é uma coisa só, assim como ninguém é, o que aconteceu? Ela passou um período de muito medo, a vibração. Ela passou um período de muito medo, de muita insegurança, de que não iria conseguir dar conta de algumas coisas. Foi incrível a queda energética e vibracional que ela teve. Pá! Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Ela entrou num medo que foi um gatilho disparado, onde ela não percebeu que no momento em que ela baixa essa vibração da falta de confiança, ela deu todo... Foi o jantar, foi o assim, o famoso banquete de garfo e faca. Dos obsessores. Aí, o que os dirigentes, os amigos que também têm o conhecimento fizeram? Alertaram. Você não está percebendo, você está baixando a sua vibração, isso não vai ser bom, tal. Aí foi feito alguns trabalhos e tal. Só que veja, o trabalho ele funciona, ele é forte, ele é poderoso, ele é. Mas ele só se sustenta se aquele que de fato está ali... Se você fizer a sua parte. Fizer a sua parte, como as entidades falam muito. Muito bem. O que aconteceu? Não, eu imagino, não, eu tô percebendo, é verdade, você tem razão. Você tem razão, eu não tinha parado para pensar o quanto isso estava ruim para mim. Lembrando que é alguém que estudava muito, que lia muito, mas que já muito, tinha tá? o A gente tá falando de muito, muito né? mesmo, exatamente, muito mesmo. Intelectualmente inteligente, buscando também, dentro da profissão, uma profissão que permitia com que essa irmã, ela fosse bem sucedida, né, na sua área, enfim. E os alertas foram dados, as entidades dando todos os caminhos e tal. Bom, enfim que até que um dia começou a chegar uma pessoa diferente próximo, começou a conhecer outras vertentes. Não sei, né? Porque, no fundo, a gente não precisa de religião. No fundo, não sei se precisamos disso. É claro que tem toda uma história de 1 ou 2 anos, mas eu tô encurtando. Resumindo. É claro que, não sei, eu também tô precisando ter um tempo para mim. Não, e detalhe, estava vivendo muito bem a vida em ascensão, suas entidades já próximas, já incorporando suas entidades, já nesse fator de conhecer. Tem uma preta velha lindíssima, inclusive. Tem uma preta velha lindíssima. Lembra que a gente, para quem acompanha a gente aqui, eu tô sempre falando, e a gente publica muito isso no Instagram, a parte mais triste para nós
é que a gente precisa aprender, como a gente, né, as entidades nos ensinam, que a gente precisa respeitar o livre-arbítrio. A nossa parte a gente faz a reza. A gente, como dirigente, a gente faz os assentamentos de cada médium. O médium também aprende a fazer o dele, tá lá toda semana se cuidando, mas a gente não consegue milagres. Nós não conseguimos pegar o médium e falar, acorda, meu filho, né? Porque ele precisa ter autonomia junto com o nosso direcionamento de entender o que está acontecendo e se resguardar e vigiar. Agora, o médium que acha que sabe tudo e que ele não se atenta ao sutil, fica difícil de resgatar. Então, o nosso trabalho, por exemplo, como de dirigente, é muito parecido com o das entidades com a gente. Eles estão alertando, estão ajudando, estão emanando luz e vibração, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Muito bem. Irmãzinha de Jesus. Irmãzinha de Jesus, você não está entendendo o que está acontecendo. Olha como você estava antes, olha como você estava hoje. Não, e detalhe. Olha, até me arrepio de falar. A fisionomia da pessoa já não era mais a mesma. Isso pro bem e pro mal, né? Quando a pessoa tá entrando... Olha meu braço. É verdade, mas pro bem e pro mal. Tanto a gente percebe isso na pessoa que começa ali tomando passe com a entidade, chega ali com todas as questões e vai vindo toda semana, você vai vendo essa mudança na expressão, no rosto, na vida, né? Que a pessoa traz na sua feição. E pro mal também, né? Você fala, gente, essa pessoa tá transformada. Não, é surreal. É muito surreal. E aí, o que aconteceu? Avisamos, conversamos. Só que chega um momento... Isso me faz lembrar muito o trabalho das entidades com a gente. Chega um momento que você precisa dar um passo para trás. Porque quando você também... Se você também ficar numa vibe de falar muito... A pessoa fala, tudo é macumba. Não é só isso, né? O irmãozinho já vai também fazendo, né? Olha lá, tá dizendo que é uma coisa que não é... Tá querendo te prender, tá querendo te deixar aqui, ó, fixa. Você não tem esse discernimento, tá achando que você não tem sua personalidade, que você não tem... Que você não pode, que... Aí, como eles são inteligentes, os nossos espíritos, né, sem luz, são, tá? Nossos muitas não, vezes... né? Os irmãozinhos. Os irmãozinhos, que eles não são nossos, Mas assim... Eles são inteligentes. No nível de muitas vezes ser mais inteligente, tanto intelectualmente quanto emocionalmente, mais do que nós. Não, bem mais, geralmente. Isso, inclusive, a Beth vai tratar na palestra dela. Enfim, que não obstante a tudo isso, começam a vir pessoas que começam a trazer assuntos e ideias afins para poder favorecer a crença que aquela pessoa está começando a ter. O que a Paty fala muito na palestra que ela fez, que agora está disponível para os alunos que são membros, da obsessão, o limite máximo. Sobre obsessão, os irmãozinhos, quando não conseguem atingir você, ou atinge você, mas não o suficiente, eles agem nas pessoas próximas, né? Entendeu? Para conseguir o que eles querem. Que inclusive eu trago também nessa palestra tipos de obsessores e como eles agem comportamentalmente. Muito bem. Aí... Que não basta ter um, né? Tem vários. Não basta ter um. Eu trago acho que uns 9, mais ou menos, pra gente começar, assim, a brincar, né? Depois dessa mesma palestra, serão destrinchados outros temas. Brincar de maneira séria, né? Porque brincar de maneira séria. Realmente... destrinchando os assuntos, né? Enfim, a fim que aí começou a vir outras pessoas e também uma outra irmãzinha. Porque você tá muito bitolada na religião, você tem que ter muito cuidado, você não precisa de tudo isso... E aí começou. Enfim, até que eles conseguiram tirar ela do terreiro. Passou alguns meses, tudo muito bem, tudo muito em ascensão. E vem de novo as baixas novamente. Putz, eu acho que eu fiz errado. Tá, agora eu vou voltar. Nada contra voltar. Mas é porque muitas vezes a gente verbaliza evitar, assim, né? Então tá vendo? As entidades não existem. Elas não estão nos ajudando. Não é? Então, será que nós estamos vigiando da maneira certa? Será que a gente está prestando atenção? Agora, esse sutil que a Beth fala, que a gente sempre está comentando aqui, ele é sutil por quê? Por que ele é sutil? Porque, primeiro, são vários pontos, eu trouxe isso na minha palestra também. Porque em um dado momento, tudo que vai ser trabalhado para te tirar do caminho ou para te colocar no caminho vão ser usados de situações cotidianas que a gente vive em cima da nossa personalidade, dos nossos costumes, da nossa forma de pensar. Então, tá tudo ali conectado o tempo todo.
não é algo extraordinário que vai da noite pro dia tirar você, assim, do eixo. É o que a gente espera, né? A maioria das pessoas acham que vai acontecer, assim, uma coisa muito além do normal, e aí eu entendo Pra você poder perceber, né? E na verdade não, né? Eles começam, isso o Gasparetto fala muito, né? Falava. Eles começam no sutil, né? Então, a pessoa já é uma pessoa estourada, então, eu sou assim mesmo, eu sou estourado, quando as coisas me irritam, eu fico assim. E, na verdade, esse estourado às vezes está uma oitava a mais e a pessoa não percebe que ela já é estourada mesmo. Ou, o que é mais comum, né? Eu tô passando por problema, é normal, é natural, seria estranho se eu não fosse assim, se eu não tivesse desse jeito. Por quê? Porque é realmente o 2 mais 2, né? Eu tô ali desempregado, e aí eu tô numa pilha, tô meio estressada, é normal eu estar estressado, porque, eu não, né, tô passando por dificuldade, tô desempregado, não consigo emprego, então essa minha irritação, esse meu nervosismo Ela faz é natural, sentido. faz sentido. E o que a gente entende, o que a gente não entende é isso. Dentro de uma visão, para quem busca, né, para quem estuda, a gente entende que a dificuldade não é fácil de passar por ela, mas o nosso olhar é outro, né? A nossa forma de ver, né, é diferente. A gente entende que é uma dificuldade, mas que isso não justifica, por exemplo, eu mudar minha vibração, que isso não vai ajudar nada. Então, eu vou ter que trabalhar justamente o contrário, porque se eu ficar irritado, se eu ficar estressado, eu vou trabalhar a favor de mim. Então, é o que muitas vezes acontece. A pessoa estuda, a pessoa lê, a pessoa... A Paty trouxe um exemplo, né, de alguém que a gente conhece próximo. Mas, às vezes, a gente vê isso acontecer com outras pessoas. Você vê que a pessoa busca, a pessoa tem conhecimento, a pessoa tem uma vivência, às vezes, na religião de anos, e ela não percebe quando ela está sendo influenciada. E isso, muitas vezes... já começa ali a afetar o corpo, né? Afetar a mente, começa pelo emocional, né? A instabilidade emocional. Depois já vai para questões mesmo físicas, né? Às vezes, muita gente acha que tá normal. É o caso, por exemplo, da depressão e da ansiedade. Existem aí estatísticas de pessoas que têm e não sabem que têm. Não, eu tô assim porque né, passei por várias aprovações, por várias provações e natural. Por várias aprovações, tem muita gente que gostaria. Também, né? Eu passei por várias provações, não há santo que aguente isso, né? Com certeza eu sou de carne, tô na terra, normal eu tá assim, né? É igual a ansiedade também. Às vezes a pessoa tem a crise de ansiedade e ela fala, isso aqui é normal, porque é uma reação do meu corpo à situação que eu estou vivendo, e ter isso constantemente é normal, porque, na verdade, eu já era assim. Às vezes a pessoa é desde criança, né? A gente estava assistindo um documentário sobre depressão e ansiedade, e a moça disse, quando eu descobri o que era depressão e ansiedade, eu descobri que eu tinha isso desde criança. Né, desde quando eu me entendo por gente. Então, uma pessoa que de repente começa, porque a depressão e a ansiedade são coisas que podem aparecer desde a infância, a pessoa às vezes vem com isso e já acostumou tanto com aquilo que, isso é normal. Eu sou assim, eu sempre fui assim. Isso é verdade. É meu jeito. Então, não vai buscar ajuda porque não entende que isso pode ser um transtorno e nem associar isso, porque, bom, eu sempre me entendi por gente desse jeito. E tá tudo bem, é normal, né? É igual, por exemplo, a gente já acompanhou muitos casos, mas muitos, né? E eu também sou prova viva de muitos casos. Eu lembro que em 2017, eu estava fazendo uma transição da empresa que eu trabalhava para o empreendedorismo. E aí, a gente realmente não reflete o que a entidade fala, tá? A gente realmente não reflete. A maioria das Passou pessoas. Alguns meses, né? Lógico, eu já tinha me preparado para esse momento, porque para você fazer uma transição dessa, ainda mais, eu lembro que eu fui no workshop em 2015, eu ia muito, tô assim, com muita frequência em vários. Coisa assim de 2, 3 no ano, com os melhores do mercado para estar antenada, para entender o que estava acontecendo e tal. E eu lembro que de 2015 até mais ou menos 2017 é dito muito que o nosso país... Aí, tanto que na faculdade de administração também tinha grandes professores que traziam esse conceito, que eles diziam o seguinte, que a gente ia passar por uma transição muito grande e que muitas pessoas iriam virar empreendedora. E que, de fato, é o que está acontecendo.
A gente só não se dá melhor porque nós não estamos emocionalmente preparados para virar empreendedor, né? Mas isso é um ponto, um outro nicho, Uma digamos outra assim. questão, né? Um outro nicho. Mas a espiritualidade também tá nisso, claro, porque a gente busca prosperidade muitas vezes na espiritualidade também, né? Onde a gente pede para as entidades, enfim, quando faz assentamento, quando pede ajuda e tal. E aí o pai Joaquim, num dado momento de um trabalho, ele virou para uma filha que estava na casa, que era cambono na época, e falou assim. Ele falou para mim, mas eu acho que ele pensou, ela não entendeu muito bem, deixa eu. Fala pra filha. Ela tá me ouvindo aqui. Mas fala pra filha que ela vai precisar guardar uns patacos. O que eu pensei? Eu era gastadeira pra caramba. Eu falei, A não. gente quer entender tanto que a gente não entende nada, né? Exatamente. Vai tentando achar do que eles estão falando. Deve ser do relacionamento, não deve ser da minha vida pessoal, deve ser do trabalho. Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Mas por que ele disse isso? Mas ele disse isso porque eu gasto pra caramba. Eu gasto muito. E agora eu não vou ter mais, né? Os X mil reais. Vou precisar. Não, mas eu já tô fazendo isso, eu já tô guardando e tal, não sei o quê. Isso foi em 2017. Quando foi em 2018, eu comecei a acelerar mais o passo para realmente guardar. Então, eu fui desacelerando a minha forma de gastos, né? Então, por exemplo, se eu comprar 2 bolsas, eu ia comprar uma, ou talvez nenhuma. E assim ia, né? Consertava uma camisa quando eu emagrecia, ao invés de ficar comprando nova e tal. Eu comecei a mudar alguns hábitos. Né? Eu comecei a mudar porque eu fui uma pessoa que eu nunca ficava ouvindo o que as entidades diziam, eu sempre ia contra, né? A minha intuição e tal. De tanto tomar na cabeça, eu falei, não, vamos aprender, uma hora a gente tem que aprender nessa vida, meu Deus, a gente tá aqui para evoluir. E aí, eu, cabeça dura, eu fui começando a aprender. E aí eu pergunto para vocês, quem disse que alguém saberia o que ia acontecer em 2019? Na pandemia, esse dinheiro que eu comecei a guardar já nessa época foi o que me ajudou a sustentar. Senão, eu tinha quebrado no momento da pandemia. Resumindo, né? Quando a gente consegue usar o que a gente aprende ou que a gente ouve, né? Seja das entidades, às vezes até... Pode não ser flores, mas você já tem ali um fôlegozinho. Sim, seja da entidade, seja de uma leitura, seja de uma palestra que você assistiu, que te abriu ali a mente, seja de um curso que você fez. Se você sabe usar, a sua chance de ter problemas ou de repente, de evitar problemas, né? Usando até o exemplo da Paty, é bem maior. Usando o exemplo dessa médium, né? Dessa pessoa que passou por esse problema. Se ela usasse o tanto de conhecimento que ela já adquiriu nas leituras, em vivência mesmo, prática na religião, acho que palestra, talvez, acho que ela nunca tenha feito, mas o conhecimento da prática mesmo, de estar ali com as entidades e tudo mais, ela teria conseguido perceber, se cuidar, se equilibrar e talvez até ter um outro rumo ali do desenrolar de todas as situações que ela passou, porque a gente consegue mais quando a gente está equilibrado. E se a gente não vigia, que aí é o famoso vigiar e do orai, né, da duplinha, a gente não percebe para poder olhar isso friamente. Quando a gente tá... Por isso que às vezes a gente precisa de uma ajuda. Porque, psicologicamente falando, quando nós estamos em perigo, nossa amígdala, que não é aquela... Amígdala da garganta? Da garganta, é uma amígdala que está no cérebro. Ela entra em uma ação aonde ela libera para o nosso corpo, né? Ela libera coisas que não ajudam a gente. Ela vai tentar achar uma forma de nos ajudar. Porque a gente está vivendo uma coisa que ela ainda não está acostumada e não sabe como reagir com aquilo. Então, esse estresse no nosso corpo, tentando simplificar, componentes químicos, né? Porque a ideia aqui não é falar de neurociência nem de psicologia, mas tentando simplificar, ela libera para o nosso corpo, né? Formas de reações que vão fazer a gente ficar mais estressado, que vai fazer a gente ficar mais, às vezes, dependendo de cada pessoa, estourado ou fechado. E aí o que acontece? Porque também cada corpo é uma reação. Inclusive existe aí uma tese na espiritualidade que daqui a alguns anos, acredito que bastante tempo, né? Porque a gente ainda está gatinhando na espiritualidade, que as medicações vão ser feitas individualmente.
né, dentro do seu DNA, dentro da sua necessidade, dentro do seu espírito, da sua história de vida. Por quê? Porque uma medicação não serve para todo mundo. O que serve para um pode não servir para o outro. O que serve para um organismo não serve para o outro. E isso não é diferente quando o nosso corpo está reagindo, né? A reação, a forma de reagir a cada situação de cada uma pessoa é de um jeito. Tem gente que reage se fechando, tem gente que reage explodindo, tem gente que reage se desesperando, e aí cada um tem ali sua forma de reagir. Mas quando a pessoa está passando por situações, né, que são desafiadoras, o processo natural do nosso cérebro, que é economizador de trabalho, está sempre tentando, né, fazer as coisas de uma maneira que ele tenha menos trabalho possível, é de realmente deixar a gente numa situação onde a gente não saiba como funcionar. As áreas importantes do cérebro que funcionariam para a gente raciocinar, elas ficam inibidas. E é a hora que a gente faz as besteiras, é a hora que a gente faz as coisas que a gente se arrepende. Então, o que a gente precisa numa situação dessa? Praticar O que a gente aprende. Tentar, se a gente conseguisse manter a calma, eu sei que o ideal e o real são coisas bem diferentes, mas se a gente conseguisse manter a calma, peraí, deixa eu encontrar aqui uma solução, deixa eu pensar o que eu posso fazer, você conseguiria acessar suas informações, né, do seu cérebro, daquilo que você já leu, daquilo que você já ouviu das entidades, daquilo que você já ouviu de um mentor, às vezes até da mãe, né? Quem nunca falou, se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse ouvido o conselho da minha mãe, ouvido o conselho do meu pai, hoje é dia dos pais, né? Feliz dia dos pais aí para os pais que estiverem assistindo. Feliz dia dos pais. Se eu tivesse ouvido meu pai, se tivesse ouvido a minha mãe, eu não tinha feito isso, a coisa tinha sido de outro jeito, eu não tinha me envolvido naquela enrascada. Então, às vezes um mentor, às vezes uma entidade, às vezes o que você aprendeu numa palestra, num curso, faz com que você tenha a ferramenta que o Caveira fala, para você resolver. Ou minimamente, se não resolver, pelo menos diminuir o impacto disso na sua vida. Porque o desespero, isso já é comprovado. O desespero faz você agir de forma geralmente inconsequente. E é onde você geralmente tem problemas, que depois você vai ter que lidar. A euforia também. Trazendo para esse final, que aí deve estar se perguntando, tá, como a gente pratica? Vamos trazer isso para dentro do nosso terreiro, por exemplo, né? Do nosso, seu, do de nosso, vocês, nosso também. A gente aprende muitas coisas no terreiro, não é? Muitas. Aprendemos muitas coisas com as entidades. Cambonos, então, nossa, dizer para mim que você não aprende, você tá ouvindo a entidade, você ouve o consulente, você ouve a entidade, consulente, entidade, e ainda tem o presente da sua entidade e está junto para te ajudar a discernir o lé com cré que você tá ouvindo ali, ainda para ajudar, ok? Muito bem. Olha quanto aprendizado. Depois você faz uma pergunta, você responde aí, diz, na escala de 0 a 100, quanto você usa desse aprendizado. Tá, não usou, tá tudo certo, vamos a partir de agora. Exemplo. Falamos assim para muitos médiuns, e quem nunca ouviu isso, também já. Isso também já aconteceu comigo. Firma sua cabeça quando tá dentro de um congá. Cara, será que alguém tá falando para você firmar a cabeça assim, de graça? Sei lá, tô falando pra você firmar a cabeça pra ela não cair no chão? Não tem sentido. Firma a cabeça. Tá, Patrícia, eu percebi que quando eu não firmo a cabeça eu saio mal, saio vomitando, com dor de cabeça, saio zoado, passo a semana tensa e tal. Tá bom, ótimo. Você já entendeu que se você percebeu isso, então isso tá te convidando para que na próxima gira você faça diferente. Mas o que muitas vezes a gente não faz? Nossa, você viu a saia daquela irmãzinha? A gente faz, né? Não faz. Você viu a saia daquela irmãzinha? Ai, mano, esse dirigente tá chato hoje, hein? Ai, hoje eu passei um estresse tão grande e tal. Não se concentra, não firma a cabeça, porque esqueceu que existe uma egrégora trabalhando, que tem irmãozinhos infelizes, que tem muitas vezes trabalho de desobsessão que vai ser feito pela espiritualidade. Ou seja, firmar a cabeça e entender o que está acontecendo no trabalho. É se concentrar ali e se dedicar, né? Porque quando você faz o experimento, né? Como a gente fala, a gente não traz verdades absolutas. A gente traz coisas para vocês refletirem, pensarem, estudarem, buscarem, confirmarem. Faça o experimento de ir para sua gira num dia só. Depois você vê o que você vai querer fazer da sua vida. Entra na gira, cumprimenta todo mundo, educação a gente, né, sempre vai ter. E se concentra ali. Naquele momento já começa a pedir para suas entidades, para te ajudar nos trabalhos do dia,
para no momento da incorporação que você vai estar ali próxima, pronta para ela. E fica ali só vibrando, só pensando ali nas suas entidades, conversando o que precisar e vibrando amor. E veja como vai ser a sua gira. Faça o teste na prática. E faz o natural, né? Para poder ter parâmetro. A gente precisa ter parâmetro. Faz o seu natural. Chega, bate papo, conversa sobre o final de semana, fala sobre o que aconteceu ontem ou até no mesmo dia. E vai vivendo ali a sua gira e vê como é que você vai passar pela gira, como é que você vai estar depois da gira, porque a gente aqui gosta da prática. Então, quando você vivencia aquilo que você aprende, quando você vai utilizando aquilo que você aprende, você vive com mais leveza. Os problemas, eles nunca vão deixar de existir. Não adianta a gente dizer diferente porque é a nossa realidade. Mas eles vão se tornar menores, né? Uma fala do pai Jubiracaia, do meu caboclo, que eu acho que faz muito sentido até para esse contexto, é que tudo depende de como a gente olha, né? E aí ele dá o exemplo da pedra que eu já trouxe aqui. Eu posso ver uma pedra como um obstáculo para mim, que vai me atrapalhar, que vai me atrasar, que está aqui para me prejudicar, né? Principalmente quem está com depressão, todo olhar é negativo, tudo é ruim, é para me atrapalhar, é um problema. É uma coisa boa para 10 estranha. Exato. E, na verdade, 10 estranha para uma boa, né? No caso, você quis dizer. Não, é uma coisa boa, ele vê uma coisa boa para 10 estranha, 10 estranha. Então ele vê muita coisa ruim. Você pode ver, ele tá falando exemplo. A gente já viu isso na prática, né? Olha que legal, a gente montou essa mesa. Ah, legal. Então, mas aí tem esse pé que vai dar um problema, eu tenho certeza que essa aqui vai cair. E se alguém passar aqui e derrubar? Ou seja, ele vê uma coisa boa. É uma visão negativa da vida, para né? 10 visões ruins. E aí, quando você tem uma visão espiritual, por exemplo, né? Você já olha como... Por que será que essa pedra está aqui? Será que eu tenho que parar um pouco? Exemplo, né? Recentemente, infelizmente, caiu um avião que teve um desencarne coletivo e teve uma pessoa que perdeu o avião, ficou fora da vida, né? Brigou com o funcionário. Brigou e tudo mais porque, né, queria entrar no avião e, de repente, ali, pelo que é muito visível, assim, só não dá para ter certeza absoluta porque a gente não estava ali com quem conversou sobre o assunto, na espiritualidade, mas dá para entender que não era o momento dele, ele perdeu, e ele tava brigando e achando ruim. Você imagina o mentor desse homem? Né? Meu filho, pelo amor de Deus. Não, aí tem o mentor do garoto também, não deixa não. Coloca aí a regra na frente, que a coisa não vai andar. Aí vem o mentor do cara. Pelo amor de Deus, para de brigar com ele. Aí vem o cara. Não, mas eu tenho que estar nesse avião que eu não vou perder. Você tá entendendo? Olha que batalha, né? E quando você tem uma espiritualidade, você olha com mais leveza. Então, bom, de repente não era pra mim ir. Vou perder um dinheiro aqui, ainda que vou não me pense atrasar, assim, né? mas... Ou ainda que não pense assim, tipo, mas... Tudo bem, aconteceu e... exatamente eu pensar assim, né? Agora deixa eu ver. E no caso, né, da pedra, continuando aqui o exemplo do pai Jubiracaia, você, uma pessoa com uma mente ampliada espiritualmente, madura espiritualmente, ela não só pensa que isso aqui pode ser algo para mim, né? De repente vai acontecer alguma coisa ali, isso aqui é para me dar uma pausa aqui e depois ir com mais tranquilidade. Isso aqui não vai atrapalhar o meu caminho, né? Como a pessoa às vezes até faz, o famoso fazer do limão a limonada, né? Então, não, deixa eu pegar essa pedra aqui, que ela pode servir de calço para mim lá na frente. Pode ser que eu precise de um apoiozinho para conseguir subir um degrauzinho ali para seguir meu caminho. Então, é tudo a forma que a gente vê. É a mesma pedra, né? Então, se a gente aprende a olhar com esse olhar espiritual, com esse olhar maduro, com esse olhar de que as coisas estão certas no lugares que elas estão, porque isso é uma coisa que eu aprendi com a minha vida. Eu aprendi com várias experiências práticas. Eu não sei, vocês já sentiram? Respondem aí, por favor, pra gente, se alguém já passou por isso nos comentários. Vocês já sentiram o sentimento da gratidão? Olha, eu acho que assim como o amor, eu tenho uma teoria que poucas pessoas vão passar pela Terra amando de verdade, né? O outro, né? O filho, geralmente isso é mais fácil, porque, né, tem o laço sanguíneo, etc e tal. Mas eu tenho uma teoria que muitos casais se gostam, se dão bem, se sentem bem, são apaixonados.
Mas amor é para pouco. Ou como diz a Paty, são para poucos. Por quê? O amor é um sentimento muito sublime, né? No amor você deixa o outro ir para viver com outra pessoa e fica sozinho. E normalmente nós somos seres egoístas. Não. Eu amo, quero junto comigo. Não importa se tá infeliz, se não gosta de mim. Geralmente você tira uma flor do jardim que quer que ela morra na sua casa. Exato, é um ótimo exemplo, né? Eu amo tanto a natureza que eu pego a florzinha e coloco dentro da minha casa. Eu amo tanto a natureza que eu pego o passarinho que nasceu para ser vivo, para ser livre, e coloco ele numa gaiola e fico admirando ele lá. Então, o conceito de amor é muito deturpado por nós, seres humanos, né? Então, eu tenho uma teoria que poucas pessoas vão amar de verdade, né? O outro, que não seja o seu filho, que eu acho que é a única relação até que... Meu pai de santo fala muito isso, né? Que é a melhor associação do que é um amor de verdade. A mãe daria a vida por um filho, né? Quantas pessoas daria a vida por você? Ela te ama, mas ela ama a vida dela também. Ela tirar a vida dela pelas suas, isso são casos mais raros. Então, tirar não, né? Mas se colocar no lugar, enfim, né? Ter um amor nesse nível de altruísmo, de eu amo... e quero a pessoa bem, não importa se ela vai estar comigo, não importa se ela vai estar do meu lado ou fazendo o que eu quero que ela faça. Então, a mesma coisa serve para essa parte da gratidão. É difícil as pessoas exercerem o sentimento da gratidão real. Mas tem muitas pessoas que sabem a prática da gratidão. Tipo, sabe como fazer. Sabe até, e alguns têm informação do que a gratidão ela gera no nosso corpo. Mas não faz. Mas não agradece. Mas não aplica, não pratica. Não só isso, tem pessoas que também até usam no seu dia a dia, né? Assim como eu amo você, tem gente que ama todo mundo, ama os amigos, ama o moço lá da esquina que acabou de conhecer, eu te amo, virou uma palavra banalizada. Assim também tem a gratidão, né? Tem gente que hoje agradece com gratidão, com gratitude, mas às vezes sem entender exatamente o sentido dessa gratidão, dessa palavra gratidão. E o sentimento, eu tive esse presente de você sentir a verdadeira gratidão pela ajuda espiritual, pelo que você tem. Quantas vezes a gente agradece as nossas entidades? Pô, muito obrigado, seu Tranca-Rosto, o senhor tá aqui comigo. Muito obrigado, Pai Joaquim, Caveira. Quantas vezes, né? Exato. Agora, aí para esse finalzinho, sem mais delongas, eu acho que era legal a gente colocar o seguinte, que dentro da Umbanda, a Umbanda pela Umbanda, ela já nos dá uma infinitude de conhecimentos que a gente consegue e pode praticar. É óbvio que nós estamos na Terra, a gente não vai ser santo, e a gente não vai conseguir colocar tudo de uma única vez. Mas se a gente conseguir colocar minimamente, eu posso dizer que muitas coisas eu pratiquei. E tem muitas coisas que eu ainda preciso melhorar. Mas quando eu olho para trás, eu falo, como vale a pena? É árduo, não é uma coisa fácil. Precisa ter consistência, disciplina, empenho, fé e um pouquinho só de segurança. Pelo menos em nós, em primeiro lugar. Porque se a gente só tiver fé nas entidades e só confiança nas entidades, mas a gente não tiver em nós, a gente não consegue fazer o trabalho. E eles não conseguem fazer o trabalho, né? E deixa aí no comentário se você já sentiu a energia da vibração, do sentimento da gratidão. Porque sentimento cria energia, que energia cria vibração. E é isso. E não se esqueça que aí eu quero também uma outra pergunta. Você não precisa responder se você não quiser, mas essa é só para você, tá? Responde só a Beth, já tá ótimo. O que você tem feito com o seu conhecimento? O que você tem feito com o conhecimento das suas entidades, dos dirigentes que te ensinam, dos consulentes que te ensinam, de você, consulente, que está ouvindo a entidade? O que você tem feito com esses aprendizados todos? O que ele tem feito na sua vida? Você consegue quantificar, se fala, uau, eu tô aprendendo e tô evoluindo, ou você tá desconfiado de tudo, ou você vai no terreiro e fica desconfiado do que ouve, ou você não acredita 100% no que estão te dizendo, ou você não acredita na casa que você tá, ou você não acredita em você. Percebe? Olha como tem coisas pra gente poder evoluir. Exatamente, é isso aí. Olha, não esqueça, comente, compartilhe com quem possa precisar refletir sobre esse assunto e siga aí a gente. Quem ainda não ativou o sininho, ative para receber em primeira mão quando a gente postar aí. Aí a gente tá chegando em 1000 inscritos, gratidão para aqueles que vieram e manda para mais gente. E não é só
pela inscrição dos 1.000, né? Não é só Sim. por isso. É por saber que a gente vai chegar para mais gente, Exato. né? Que a proposta de viver a Umbanda na prática, que é o nome do nosso canal, mas é o propósito do que a gente divide aqui, vai chegar para mais pessoas terem essa possibilidade, se quiserem. Porque como diz o Caveira, né? Se a gente não tiver a caixa de ferramenta, mas não saber usar, for pegar com os outros quando precisar, é meio que acaba sendo uma coisa inútil, né? É, tipo assim, não adianta eu saber que um banho de manjericão faz uma linda limpeza, que ele vai me energizar, se na hora que eu jogar o banho, eu não senti absolutamente nada do que aquela erva tá sendo transformada em mim. Então, tem um conhecimento da propriedade da erva, a gente tem um conhecimento do que a erva faz, mas na hora que a gente aplica... Ou quando precisa, em vez de usar o que você já sabe que você poderia estar usando para te ajudar, você não faz, você vai lá tomar um remédio, vai no médico, vai numa benzedeira benzer você. E é isso, né, gente? A gente vai ficando por aqui. A gente tem uma página lá no Insta, segue a gente lá, @TemploJubiRomper. Olha, quem estiver aqui em São Paulo, palestra dia 17 agora, sábado. Vaga limitada, a gente já tá no... Muito legal, depressão, ansiedade, espiritualidade. E a gente fica por aqui agradecendo por vocês estarem com a gente até agora. Que nosso Pai Oxalá te dê luz, força e direção na sua vida. Axé. Axé para todos vocês.